Essa noite quero, com a graça de Deus, compartilhar da palavra do Senhor, última mensagem da série sobre o Salmo 23. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia neste texto tão amado, tão conhecido, Salmo 23. Te convido a colocar de pé comigo para a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Você achou? Amém. Diz assim a palavra santa do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em outra tradução diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai celestial, tua palavra, Senhor, ó Deus, é alimento, Senhor, para a nossa vida. Tua palavra revela quem tu és, a tua vontade, teus planos, teus propósitos. E nessa noite te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Toque em nossa vida com a tua palavra. Vem, Senhor, ó Deus, com a tua graça. Que a tua palavra, Senhor, nos mostre a direção, o caminho que devemos andar. Que haja, Senhor, ó Deus, em meio à pregação, transformação de vidas, Senhor, ó Deus, salvação, libertação, e que toda a glória seja dada a Ti. Grava no nosso coração a Tua vontade, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Glória a Deus. O salmista, ele declara nesse último verso a certeza que ele tem, a convicção que ele tem, a segurança que ele tem, que a bondade e a fidelidade do Senhor o acompanhariam, não somente de vez em quando, não somente alguns dias da semana, mas todos os dias da minha vida. Você crê nisso? Você crê que a bondade, a graça do Senhor, a fidelidade do Senhor te acompanharão? O salmista deixa claro que nós não precisamos viver em incertezas, nós não precisamos ter uma vida de insegurança, mas se você crê no Senhor Jesus, se você já entregou a Ele sua vida, se você confia nele como teu único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor te garante que o próprio Deus vai te acompanhar, e que a bondade e a fidelidade dele estarão guardando você todos os dias. Todos os dias, irmãos. Às vezes nós temos dias que são difíceis, tem dias que é difícil você sorrir, você está entristecido, há dias de angústia, e geralmente a angústia, a gente fala em dias, mas estou falando sobre as 24 horas, geralmente durante a noite a angústia ela aperta, as dores apertam, a febre aumenta, as dificuldades se intensificam, não é verdade? E a gente fica pedindo a Deus que logo amanheça. A nossa vida por vezes é assim também, parece que chegou a noite escura, dias difíceis, e nós não podemos esquecer que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanham até mesmo no meio dos vales, como o próprio salmista diz aqui, nos vales de sombra, de trevas, no vale de trevas e morte, mesmo ali nós não precisamos ter medo. O medo tem adoecido muitas pessoas,
O medo tem trancado muitas vidas, tem paralisado muitas vidas, mas nessa noite eu quero te dizer, baseado na palavra de Deus, que se você crer no Senhor Jesus, se você buscá-lo de todo o coração, se você se render a Ele, não há por que temer. Ele é o Rei da glória, Ele é fiel. Mesmo no vale, você não está sozinho, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Mas irmãos, nós estamos aqui de passagem. Como dizia minha avó, nós não vamos ficar para semente. Já ouviu falar isso? Nós não vamos ficar para semente, bem que a gente queria, né, ficar para semente, mas Deus tem um plano melhor para a gente. Ele tem um plano de vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso e Eterno. Se quando nós sentimos a presença de Deus como gotas da sua graça hoje aqui no meio do culto, você já se enche de alegria. Imagina estar na presença plena de Deus por toda a eternidade. Nós estamos nos preparando para uma viagem. Não sabemos qual é a hora, nem qual o número do nosso voo, e graças a Deus por isso. Não é verdade? Nós não sabemos, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, 30, 40, 50 anos, mas nós estamos a caminho da Canaã celestial, nós estamos a caminho dos novos céus e da nova terra. Se você crê no Senhor Jesus, essa é a grande promessa do Senhor, e o salmista diz assim: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não só a casa do Senhor como igreja, mas o lar celeste, na outra tradução, Almeida, diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é eternamente, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Esse barulhinho é de quê? Daqui desse microfonezinho? Eu ainda não me habituei muito bem com isso, irmãos, mas vou conseguir. Minhas mãos ficam livres, eu posso gesticular. Você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Você está preparado para se encontrar com Deus Todo-Poderoso? Você está preparado ou está se preparando para fazer essa viagem de retorno à casa do Pai, porque nós viemos de Deus, voltaremos para Deus? Nós temos que entender essa promessa como uma promessa de alegria, como uma promessa de vida, e de vida abundante, de vida em abundância. Davi, conhecendo isso, ele declara: Senhor, eu habitarei na tua casa para sempre, eu vou morar contigo. Nós estamos aqui de passagem, mas um dia nós estaremos diante de Deus. Se você morrer, ou se Jesus voltar, o importante é que, se você crer no Senhor Jesus, você viverá eternamente. Vai se cumprir a palavra que diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí você pode se alegrar e dizer como Davi: e habitarei na casa do Senhor, e eu voltarei à casa do Senhor para sempre. Para sempre. Onde você habitará para sempre? Você crê no Senhor Jesus? Pode responder aí no coração ou em alta voz. Você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Então, qual é o plano de Deus? Onde você vai habitar para sempre? Onde você vai habitar para sempre? Na casa do Senhor, na presença do Deus Altíssimo, nos novos céus e na nova terra, na casa do Senhor. Se a casa do Senhor é a sua morada eterna, se a casa do Senhor é a tua habitação eterna, o que você faz nessa casa que você mora hoje? Hein? Já pensou nisso? O que você faz
aqui nessa terra. Irmãos, nós estamos numa moradia provisória, nós estamos numa moradia de curto prazo. Essa casa bonita que o Senhor te deu, não vai para os céus com você. O Senhor tem algo melhor para você. Ele tem uma habitação celestial para você. Ele tem vida em comunhão com Ele, não apenas no domingo, ou não apenas no momento que você ora, mas você vai viver na presença do Senhor todo o tempo. Uma alegria que nunca passou pela mente humana. Um prazer tão grande que o nosso corpo não suportaria. Tanto é que diz a palavra que nós receberemos corpos glorificados. Você está de passagem neste mundo. Só que por vezes nós achamos que este mundo, ele é o alvo da nossa vida. Eu quero te dizer que o alvo da sua vida não é nesta terra, não se resume a esta terra. A obra de Deus já é gloriosa na nossa vida. Como o Senhor tem te abençoado, como o Senhor tem tido graça para contigo e comigo. Mas isso é só o começo. Há algo maior para nós. Há um plano eterno para mim e para você. Esta não é a nossa pátria. Esta não é a pátria do povo de Deus. Jesus, Ele veio nos salvar e Ele nos levará com Ele. Isso não é alegoria, isso não é simplesmente uma ilustração, isto é real. Diz a palavra de Deus que assim como Jesus foi elevado às alturas diante de cerca de 500 pessoas, assim também o Senhor voltará, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Será que você nunca sentiu assim? Puxa, meu Deus, volta logo, Jesus. Acaba com essas dores. Dá fim, Senhor, ó Deus, a este sofrimento, a esta violência na qual vivemos. Quando estive na África do Sul, e já falei isso com vocês, vi uma cena terrível, num vídeo gravado por um missionário, e foi só um flash, mas nunca mais saiu da minha mente. Na guerra civil de Angola, um grupo terrorista entrou em uma das aldeias, prendeu os pais e as mães amarrados, pegaram seus bebês, colocaram no pilão e pilaram as crianças na frente de seus pais. O mal não é mais intenso, porque o Espírito de Deus ainda está nessa terra. Quando nós vemos isso, nós temos saudades do lar celestial e dizemos: Senhor, este não é o meu lugar. Quando nós vemos um pai molestando seu filho, sua filha, quando nós vemos uma filha matando seus pais e no dia seguinte indo para um churrasco, nós temos que parar e reconhecer diante de Deus: Senhor, este não é o meu lugar, eu estou de passagem aqui. A palavra do Senhor nos explica isso lá em Filipenses 3, 7 a 21, que diz assim: mas o que para mim era lucro, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Filipos, e ele diz: mas o que para mim era lucro, isso é a vida nessa terra, meus títulos, minha sabedoria humana, minha empresa de fazer tendas, o que para mim era lucro, como judeu, nascido de uma tribo importante, como um fariseu, como doutor da lei, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Jesus é a nossa morada, hoje e eternamente. Diz mais:
Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que ele está dizendo aqui? Eu sou salvo não porque eu cumpri a lei, mas pela graça de Deus através de Cristo Jesus, porque eu creio que Jesus é o meu Salvador. Prossegue o apóstolo: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e que nós também possamos conhecer o Senhor mais e mais, e o poder da ressurreição, irmãos, que a nossa alegria não se limite a este mundo, que as coisas terrenas não se comparem nem de longe à graça de você poder morar eternamente com o Senhor. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas sigo para alcançá-lo. Igreja, não para pelo caminho. Irmãos, não pare pelo caminho. Lá no final do caminho estão as mansões celestiais, a presença de Deus, o lar celestial. Muitas coisas vão tentar se interpor entre você e o Senhor, prazeres, apelos que este mundo vai fazer a você, vai te oferecer coisas para te afastar do Senhor, vai tentar fazer você amar tanto este mundo e se conformar tanto a ele, que você não vai ter mais saudade ou vontade de ir para os céus. Como estava falando, por vezes nós nos conformamos tanto, amamos tanto as coisas neste mundo, estamos tão adaptados, tão conformados, nossos tesouros, nossas alegrias aqui, e passamos a não almejar os céus. Quando você para de almejar os céus, é sinal que você morreu espiritualmente. Você pode entrar na igreja, você pode sair da igreja, mas você está morto, falido espiritualmente. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo não para viver simplesmente neste tempo, a abundância. O Senhor tem abundância para você agora? Tem. Ele pode curar? Pode. Ele pode salvar? Pode, e Ele faz. Ele pode te dar novo emprego? Pode. Ele pode abençoar sua família? Ele deseja te abençoar, mas não se limita aqui. O Senhor, Ele veio nos chamar para estar com Ele, para viver com Ele, para morar com Ele, para desfrutar e gozar de sua presença, da sua alegria, da sua paz, que nós nem imaginamos. Então o apóstolo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. E ele segue dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. A nossa vida em Cristo Jesus tem um alvo, é Ele, é a presença dEle, é a comunhão com Ele, é a vida com Ele, é a eternidade com Ele. Mesmo que isso requeira que nós tenhamos que deixar coisas velhas para trás, abrir mão de velhos hábitos, de velhos costumes, de velhas práticas, e dizer: Senhor, eu nasci de novo, eu quero a Tua presença, eu quero, Senhor, me encontrar contigo. E segue o texto e diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. Então nesse texto está claro que há um projeto de Deus para aqueles que creem nele, um projeto de vida eterna, abundante, um projeto para que você entre no reino de Deus e no reino dos céus, e habite na presença do Senhor, na casa do Senhor todos os dias, eternamente. Mas aqueles que se tornam inimigos de Cristo, aqueles que rejeitam o Senhor,
aqueles que endurecem seus corações, diz aqui a palavra, quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. O apóstolo traça um paralelo, como o irmão Renato nos abençoou na sexta-feira, entre o homem natural e o homem espiritual, entre aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que conhecem. Aqueles que não conhecem a Deus são inimigos da cruz. Seu Deus é o próprio estômago, porque são autocentrados, acham que a solução de seus problemas está em si mesmo, na sua força, na sua capacidade, que não precisam de Deus. São orgulhosos e se orgulham daquilo que é vergonhoso. Quantos juízes se orgulham de vender sentenças, porque para eles estão se dando bem, estão enriquecendo, mas isso é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, e o mundo é tão sedutor, tem tanta coisa legal, tem tanta coisa que brilha aos nossos olhos como se fosse ouro, que nós começamos a pensar só nas coisas terrenas. E eu quero te perguntar, quais são os seus planos para a eternidade? Porque se você não faz planos para estar com Deus, para viver a eternidade com o Senhor, é porque você não está bem espiritualmente, é porque você não entendeu esse plano de Deus. Esse plano de Deus não se resume aqui. E cuidado com o evangelho de que você vai receber tudo aqui, não é verdade. Vamos olhar para Jesus, o que o nosso Senhor recebeu nessa terra: cruz, dor, sofrimento, mas Ele permaneceu na morte, no sofrimento, na cruz, na dor? Não, Ele ressuscitou, está à direita do Pai, cheio de glória. Vamos pensar nos discípulos. O que aconteceu com esses homens? Se tornaram celebridades de sua época, hein, igreja? Hein, queridos? Se tornaram, davam palestras de autoajuda? Não. O que eles faziam, irmãos? Pregavam o evangelho, e por pregar o evangelho, a verdade, eles eram perseguidos, torturados, presos, açoitados, perdiam muitas vezes até acesso à sua família, porque tinham que sair em fuga, mas morarão com o Senhor eternamente. Então, aquele que crê no Senhor, deve colocar o seu alvo em Jesus. E o texto, aqui em Filipenses 3:7, até o 21, deixa eu ir lá nesse texto direto, eu estou lendo aqui no meu computador, mas deixe-me ir nesse texto com você. Abre sua Bíblia aí comigo, Filipenses 3. Aleluia. O que diz aí no verso 20? Ele fala sobre o destino daqueles que rejeitam a Deus, que são inimigos da cruz, e agora ele vai falar sobre o destino daqueles que creem no Senhor, que amam Jesus, e ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Eles esperavam ansiosamente. Eu quero voltar, irmãos, junto com você, a este culto, esperando, será que Jesus volta hoje, nesse domingo? Será que é hoje que eu vou para as mansões celestiais? Será que os céus vão se abrir hoje? Porque nós temos muitas expectativas. Será que vão me ligar hoje para me chamar para esse novo emprego? Será que o resultado do exame vai ser negativo? Será? Mas qual deve ser a nossa grande expectativa? Será que o meu Senhor volta hoje?
Diz mais o texto: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, nossos corpos mortais, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Diga glória a Deus por isso. Você receberá um corpo glorioso, corpo glorificado, não terá mais câncer, não haverá mais tumores, não haverá mais problemas psiquiátricos, não haverá mais problemas emocionais, psíquicos, não terá mais depressão nem ansiedade. Não vai ter ansiedade nos céus. Ninguém vai ficar, será que o anjo vai passar agora? Ninguém vai ter isso. Vai ser paz, irmãos, ser alegria. Não vai ter tristeza no céu. Ninguém vai para trás de uma nuvem chorar, hoje eu não estou bem. O anjo, e aí, o que está vendo? Acordei bem hoje não, estou com a tristeza aqui. Não haverá mais isso, irmãos. Vai ser alegria da presença do Senhor. Você já ansiou estar em casa? Depois de uma viagem longa, os irmãos que embarcam aí por 15 dias, 21, 28 dias, depois de uma viagem longa, eu morava na Pavuna. Pavuna não é um lugar bonito, irmãos, não é, definitivamente, mas era o lugar onde eu morava, e eu fui fazer um curso fora, fui fazer a pós-graduação, ganhei uma bolsa, fui para o exterior. Fatinha, ficou só ela e Israel, bebê. Eu me arrependo disso hoje, mas lá na pós-graduação, eu tinha tanta saudade de casa, eu faria qualquer coisa para poder voltar do Japão para Pavuna, porque ali estava minha esposa, meu filho, estava minha mãe. Nós sentimos saudade do lar. E teve uma noite, eu lembro bem, que era inverno no Japão, e não precisava ter frigobar no quarto, porque a gente botava na varanda as coisas e ficava tudo geladinho, refrigerante, água. E eu estava tão angustiado, que eu saí do centro de tecnologia, e era uma mata, era um centro de tecnologia afastado da cidade, e eu falei, meu Deus, que vontade de gritar, e eu dei um grito, sozinho, da angústia e da falta de casa. Talvez você já tenha sentido isso, dessa falta de casa. É isso que nós precisamos sentir em relação aos céus. Senhor, eu quero ir para junto de Ti, eu quero, Senhor, ó Deus, estar na Tua presença, eu quero, Senhor, voltar, Senhor, ó Deus, a estar contigo, Senhor, presencialmente. Eu não estou fazendo, nem a palavra de Deus faz apologia à morte. O Senhor, Ele nos trouxe vida, Ele colocou dentro de nós esta vontade de viver, mas a vontade de viver para aquele que conhece Jesus, não se limita a viver esta vida aqui, ela transborda, ela vai além, e ela traz a alegria da esperança, da expectativa, da vida eterna, que será muito, muito, infinitamente melhor a essa que nós vivemos aqui. Alguns de vocês têm sentido saudades do lar celestial, outros não, mas sabia, irmãos, que Deus às vezes permite algumas guinadas e viradas na nossa vida, de modo a nos lembrar, nós não estamos em casa, aqui não é a minha pátria, nós não estamos em casa, não somos fluentes nessa linguagem desta terra,
linguagem de dores, de sofrimento. Não somos fluentes nessa linguagem de morte. Todos os dias, milhares de pessoas morrem por violência, por enfermidade, por doença, por velhice, por maus tratos. Isso mostra que nós não somos daqui. Essa linguagem é estranha para nós. A cultura desse mundo que premia o errado e despreza o que é certo, o barulho que interrompe o nosso sono, a solidão nessa terra, apesar de ser extremamente populosa, nos mostra que nós não somos daqui. A saudade é uma das coisas que o Senhor permite em nós, para que quando nós chegarmos diante do Senhor, eu fico imaginando o momento que nós chegarmos diante de Deus, com tantos fardos, às vezes a gente possa descarregar diante do Senhor e falar: Senhor, agora sim, eu combati o bom combate, Senhor. Oh meu Deus, eu trilhei, Senhor, a caminhada contigo, eu não esmoreci, Senhor, eu não me deixei levar, Senhor, ó Deus, pelos tesouros que me apresentaram, eu corri para Ti, eu busquei a Ti, hoje eu chego aqui, este é meu lar, e o Senhor vai falar para você. É claro que nós estaremos atentos a Deus, mas eu creio que o Senhor vai chamar cada um de nós, vai dizer: filho, entra no reino que está preparado para você. Meu Deus, irmãos, não há nada que se compare a isso. Filho, entra no gozo celestial, entra na morada celestial. Irmãos, nós temos o endereço certo, é os novos céus, a nova terra, amém? A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes que o Senhor colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. O homem anseia pela eternidade. Eu sou químico, sabe como começou a química? Eles não gostam que falem sobre isso. Os alquimistas tentavam conseguir o elixir da vida eterna, o elixir da juventude. Muitos deles morreram antes do tempo tentando o elixir da juventude. O homem anseia pela eternidade. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos nos preocupando e achando assim: está mais perto agora de eu partir. Não é verdade? E aí a gente, tenta esticar um pouco, passa um creme, passa uma máscara de pepino, coloca pepino nos olhos, estou sabendo, tirar a olheira, fazemos de tudo. Por quê? Porque o Senhor colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. No íntimo você sabe que você não está em casa ainda, que o Senhor tem abençoado a tua vida, que o Senhor tem abençoado o teu trabalho, que o Senhor tem abençoado os teus relacionamentos, que Ele te curou de uma doença incurável. Tudo isso é glória para o Senhor, mas são apenas gotas daquilo que está por vir. Cuidado, irmãos, cuidado para você não achar que você já está em casa. Cuidado para você não achar que sua vida se limita a esse tempo aqui. Cuidado para você não trocar a eternidade por um punhado de anos aqui na terra. Você trataria este mundo como um lar? Ele não é. Você está tratando este mundo como teu lar? Você está colocando todas as suas fichas no teu trabalho, nas suas conquistas terrenas, nos teus tesouros aqui na terra? Tudo isso vai passar. Você está limitando a sua visão a conseguir fazer um plano que você desenhou talvez na sua cabeça, ou talvez num papel, de você cursar
uma determinada faculdade, ou mesmo um curso técnico, ou de você casar-se e ter filhos. Isso tudo é maravilhoso quando você entende que isso é para a glória de Deus, mas não se limita aqui. Nossa vida, ela ecoará para a eternidade. A maior calamidade para um cristão é não sentir-se longe do lar celestial, é estar tão habituado, acostumado, acomodado, conformado com o sistema deste mundo, que levanta todos os dias sem nem pensar na eternidade com Deus. Não abra mão dos céus, não troque os céus pela terra, não troque a presença eterna de Deus por algum momento de prazer nessa terra. A casa de Deus é uma casa para sempre, é uma casa eterna para você. Deus tem planos eternos para você. Talvez você queira viver muitos anos aqui, eu quero também. Isso é errado, pastor? Não, não é. Que nós possamos viver todo o tempo aqui para a glória de Deus, mas com os olhos na casa eterna de Deus. Na casa eterna de Deus. Quando nós miramos na casa eterna de Deus, irmãos, as coisas deste mundo vão perder o brilho e não vão conseguir mais derrubar você, te afastar de Deus, fazer você perder tempo, porque você entenderá que o tesouro não está aqui, que a alegria plena não está aqui, e que a alegria que você tem aqui será muito maior quando nós estivermos diante de Deus. Habitarei na casa do Senhor para sempre, para sempre. Uma das coisas que o Senhor deixa para que nós entendamos isso é o envelhecimento. Sabia disso? Depois que o pecado entrou e veio a morte, o envelhecimento, ele faz parte da nossa vida. E outro dia eu estava vendo uma pessoa correr ali na lagoa, e eu falei, acho que eu não consigo mais ter esse pique. Estava numa velocidade, eu falei, acho que se eu correr uns 5 minutos assim, eu já vou para a mansão celestial antes. Nós vamos envelhecendo. O envelhecimento, ele traz os sinais, né? Às vezes nós começamos a sentir algumas dores, algumas doenças repentinas, algumas deficiências de memória. Nós já não conseguimos fazer aquele alongamento como antes. Se você for, você não volta, né? Se você tentar fazer aquele alongamento na ponta do pé, você não volta mais. Só é um lembrete dizendo, você está de passagem. O que você tem feito da tua vida? Às vezes, quando temos 20 anos, 18 anos, 30 anos, a gente não pensa na morte. A gente não pensa nessa possibilidade. Mas nós não ficaremos aqui. Quando o salmista chega no fim deste salmo e diz, e habitarei na casa do Senhor todos os dias, quando ele declara, eu voltarei à casa do Senhor todos os dias da minha vida, quando ele declara essa eternidade, depois do salmo ele está dizendo, Senhor, eu creio que Tu és o meu pastor, eu creio que Tu me dá a provisão, de nada terei falta, eu creio, Senhor, que em verdes pastagens o Senhor me faz repousar, Tu és aquele, Senhor, ó Deus, que me dá a Tua paz, que me leva, Senhor, a águas tranquilas, eu sei, Senhor, que Tu és aquele que restaura o meu vigor, quando eu estou cansado, quando eu estou, Senhor, ó Deus, debilitado, eu sei que Tu és aquele que me guia nas veredas da justiça, por amor do Seu nome, e ele vai declarando isso é a vida,
O Senhor declara neste salmo o transcorrer de nossa vida, e no final não é simplesmente um túmulo e acabou, no final e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Não tente rejeitar a ideia de que você vai partir um dia. Se alegre no fato de que, Senhor, quando eu partir, eu vou estar contigo, eu vou continuar vivendo, amém, amém, irmãos? Nós não podemos mudar esse processo de envelhecimento, mas nós podemos mudar nossa atitude diante da nossa vida. Podemos amar aquilo que Deus ama e não valorizar tanto aquilo que Deus não valoriza. E nós nos enchemos de ansiedade quando o próprio Jesus disse: olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. Olhem para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial, Ele as alimenta todos os dias. Quando nós entendemos que nós estamos a caminho dos céus, nós não vamos valorizar tantas coisas que não têm valor, e não vamos nos encher de medo, de ansiedade, de depressão, de angústia. Quando nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, e que Ele cuida de nós, e que o plano dEle não se limita a esse tempo, mas eternamente, nós vamos nos alegrar a cada dia, dizendo: Senhor, eu estou caminhando para a Tua presença dia após dia, para a casa do meu Pai. Amém, irmãos? Nós não vamos ficar mais tão encandeados, encantados com as ofertas deste mundo, com os tesouros desse mundo. Nós vamos nos alegrar naquilo que verdadeiramente é fonte de alegria: a presença de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Irmãos, há alguns, eu não vou falar nem alguns de nós, eu vou falar todos nós, em algum momento da nossa vida, gostamos tanto desse mundo, que se Jesus voltasse naquele momento, nós falaríamos: Jesus, volta depois, está tão bom aqui. Porque nós somos tolos e valorizamos o pouco, esquecemos que o Senhor tem muito para nós. Jovens, estudem bastante, o Senhor vai abençoar vocês profissionalmente, que assim seja, mas mantenham os olhos nos céus. O alvo da sua vida não pode ser simplesmente concluir a sua faculdade, ser um profissional de sucesso, não pode. O alvo de sua vida deve ser: Senhor, eu vou estudar, trabalhar, tudo isso vou fazer para a Tua glória, quero também comprar minha casa, tudo isso é lícito. Quero comprar sim, Senhor, um carro, quero, Senhor, ó Deus, poder, Senhor, ó Deus, ajudar os meus pais, quero poder abençoar a Tua obra, eu quero poder, Senhor, não ter falta de nada em minha casa, mas os meus olhos estão nos céus, e no dia que faltar algo, eu vou Te dar glória, mesmo assim, porque eu sei que eu vou para um lugar que nunca me faltará nada. Não vai nos faltar nada. Nós temos que rever o Evangelho, porque nós aprendemos muito sobre aquilo que Deus pode fazer hoje. Isso tem tirado de nós a perspectiva da eternidade. Isso tem roubado de nós essa expectativa. Eu sou do tempo que a gente ficava pensando: como que será o céu, hein? Será que tem trabalho lá? Será que vai ter um trabalho? Tinha gente que falava: não, a gente vai ficar só parado, vai trabalhar não, para com isso de trabalhar. Eu creio que vai ter trabalho, vai ter atividade no céu, não vai ser exaustivo, você não vai ter que fazer serão no céu, a hora extra, para completar o salário no final do mês, uma dobra, não vai precisar. Irmãos, que nessa noite você possa lembrar disso: e eu voltarei à casa do Senhor
por toda a eternidade. Eu viverei na casa do Senhor por toda a eternidade. Toda a eternidade. Romanos 8, 22 e 23 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Oh, glória a Deus! Maria José, a perna não vai doer mais, não vai ter mais câncer, não vamos mais ter alas pediátricas no hospital do câncer, não vai haver mais hospitais, é nesse lugar que nós vamos morar. Não vai haver mais guerras, não vai mais haver tiros, não vai mais haver assassinatos, meu Deus. Você não vai ver mais nenhuma criança molestada, você não vai ver mais ninguém sendo derrubado pelo seu irmão, você não vai ver mais pai querendo fazer mal aos seus filhos, ou filhos querendo fazer mal aos pais. Aleluia! Meu Deus, é para lá que nós vamos. Que nós estamos perdendo tanto tempo nos adoecendo, amargando angústia, como se nós fôssemos viver somente esse tempo aqui. Abra os teus olhos nessa noite, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, diz: Senhor, a minha vida aqui, Senhor, ó Deus, é breve diante da eternidade, que eu tenho uma vida abençoada aqui, mas que eu nunca perca de vista que eu estou a caminho da casa de meu Pai. Aleluia. Da casa do meu Pai. Nossos corpos ainda não estão livres, mas estarão, ainda há um poder dentro de nós, chamado pecado, que nos empurra contra Deus, e o apóstolo falou sobre isso: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Meu Deus, e ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas vem a resposta seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele vai nos dar um corpo glorificado, não viveremos mais nesse corpo terreno, nesse corpo que sente dores, que a pressão sobe, pressão desce, tem verruga, tem mau hálito. No céu não terá mau hálito. É brincadeira, irmãos, para te lembrar que nós somos pó. Se nós ficarmos 2 dias sem banho, as pessoas vão perceber em você uma nhaca diferente. Não somos nada, mas nosso corpo será um corpo glorificado, não teremos dores, não será um corpo perecível, será um corpo imortal, viveremos eternamente com Deus. E você pode dizer ao Senhor: Senhor, esse corpo que já está quebrado será glorioso. E os jovens não têm noção do que é isso, né? Mas os jovens, alguns são magrinhos, querem engordar mais, aqueles que são gordos querem emagrecer, aquele que tem cabelo duro quer alisar, aquele que tem cabelo liso quer fazer um permanente, aquele que não tem cabelo quer implantar. Eu vou pedir: Senhor, me faz com uma cabeleira nos céus. Será um corpo glorioso, irmãos, um corpo glorioso. Esta não é a nossa casa, ela é apenas uma casa temporária. Nós estamos a caminho, em Cristo Jesus, da casa eterna. Essa casa serve por um tempo, e que você use bem esse tempo que o Senhor te dá, porque aquilo que você fizer hoje vai ecoar pela eternidade.
Cuida bem do teu corpo, mas ele é uma casa provisória. Cuida bem da tua casa, mas ela também é uma casa provisória. Mas há coisas que você faz aqui e que ecoam por toda a eternidade. Quando você prega a palavra do Senhor para alguém e essa pessoa crê no Senhor Jesus, uma vida foi salva. Quando você intercede por alguém, o Senhor ouve tua oração, aquela vida foi abençoada. Quando você honra o Senhor com a tua fidelidade, o Senhor é glorificado. E tudo isso ecoa na eternidade, onde os menores nessa terra serão os maiores lá. Sabe aquele irmão que não aparece muito, mas que faz a obra de Deus, que serve a Deus, que glorifica a Deus, que é uma bênção, ele está nos bastidores, é esse irmão que vai ser um dos maiores lá. Os pastores devem ser todos pequenininhos, que a gente fica sempre aqui na frente, o Senhor deve botar, não a gente em primeiro lugar, não. A palavra do Senhor diz, até para João Batista, lembra do texto de João Batista, da semana passada? O menor será maior que João Batista, porque o reino de Deus é diferente dessa nossa escala. Esse colarinho, vou repetir para os irmãos que não sabem o que significa, ele não é de padre não. Falar nisso, eu estava num sepultamento, eu estou sendo repetitivo, eu estou ficando velho, né, irmãos? Eu fui no sepultamento, estava muito calor, saí do sepultamento, fui numa lanchonete, e estava com um colarinho, e eu falei, quanto que é a água? Tem água? Tem. Toma aqui. Quanto que é a água? Não é nada não, seu padre. Aí eu falei, não sou padre, eu sou pastor. R$4. Era um católico, certamente. Esse colarinho, ele tem um simbolismo. Ele quer dizer que quem usa é o menor dentro desta casa de oração. O Senhor me chamou para servir os irmãos. O pastor não é o suprassumo, o pastor é o servo da igreja. É isso que o colarinho lembra a gente. Então, irmãos, nós teremos um corpo glorificado. O Senhor, Ele fará isso em nós. Então, nessa noite eu te convido, vive bem essa vida aqui, sempre olhando para os céus, sempre almejando os céus, sempre buscando o Senhor em primeiro lugar. E um dia, quando qualquer um de nós partir, vai ficar a saudade do irmão, mas eu vou também lá no íntimo do meu coração me alegrar e dizer, Senhor, eu sei que esse teu servo está contigo e ele viverá contigo eternamente. Amém, irmãos? Coloca teus fardos diante de Deus nessa noite, descansa nele, descansa da carga que você tem carregado aí. Quando nós olhamos para este salmo, é um salmo que nos chama a descansar no Senhor, a confiar nele, a entregar nossa vida a Ele. Descansa, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não te faltará nada que você precise, é isso que diz o texto. Não é que tudo que você quer você vai ter, mas aquilo que você necessita não te faltará. Descansa no Senhor, descansa de fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, porque o Senhor é o pastor, deixa Ele conduzir você. Quando o texto começa, o Senhor é o meu pastor, é uma entrega, dizendo, Senhor, pastoreia a minha vida, me dirige, me conduz, Senhor. Descansa dessas necessidades infindáveis que você tem, porque nada te faltará. Para de ficar preso, não tenho isso, não tenho aquilo, ainda não conquistei isso, ainda não conquistei aquilo, e vive esse texto e diz, Senhor, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho a Ti, Tu és o meu maior tesouro.
E aí você pode abrir o coração depois dessa declaração a Deus e falar: Senhor, mas se aprover a Ti, me abençoa com isso também. Às vezes você pode chegar diante de Deus, e você que está vivendo uma vida solitária, e dizer: Senhor, me abençoa com uma companheira, com um companheiro. Talvez você que esteja vivendo e trabalhando num emprego que não tem suprido aquilo que tua família precisa, você pode dizer: Senhor, eu te louvo pelo meu emprego, mas se o Senhor puder abrir uma porta melhor, abre o coração para Deus. Mas para de ficar preso nessa necessidade sem limite, nunca satisfaz. Sabe, esta semana um colega de trabalho me levou para ver um terreno ali no Vale Encantado, e ele falou: olha que terreno bonito, e não sei o que. E eu falei: puxa, será que eu consigo comprar? Eu vou comprar para os meninos, eu vou comprar, fazendo planos. Eu falei: Senhor, eu faço planos, mas eu coloco em tuas mãos. O Senhor já tem me dado tanto, tanto, tanto. Então você pode buscar coisas que você quer no Senhor, pode, mas não esquece, você já tem o suficiente. Jesus, quando está presente, Ele satisfaz, Ele satisfaz. Descansa das fadigas, descansa, porque nele você pode descansar. Diz: em vez de pastagem me faz repousar. Quanto cansaço, sabe, eu estou cansado de dizer que estou cansado, talvez você também passe por isso, mas descansa no Senhor nessa noite. Ele te faz repousar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Descansa nele, descansa da preocupação, porque Ele é que te conduz. Diz aqui: guia-me nas veredas da justiça. Deixa o Senhor te conduzir. Para de ficar tão angustiado: por onde eu seguirei, o que eu farei, meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa Ele te conduzir, pede a Ele: Senhor, me conduz, me conduz. Descansa do desespero, porque Ele refrigera a tua alma, Ele refrigera a tua alma, Ele restaura o teu vigor. Então descansa no Senhor, descansa da culpa, porque Ele te guiará pelas veredas da justiça. A justiça de Cristo é imputada sobre você. Ele diz: você é justo, eu te justifico, eu te justifico, eu te perdoo, eu te perdoo. Descansa da arrogância, da prepotência, que é muito cansativa, porque tudo é por amor do nome do Senhor, não é porque você merece, mas é pela graça, é pela graça. Descansa do vale da sombra da morte, porque Ele te levará ao lar celestial. E aí você não fica preocupado: será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Será que essa doença é para a morte? Você vai para o lar celestial, e vai ser no tempo certo, nem um dia mais, nem um dia menos, e você vai estar com Jesus por todos os dias de sua vida. Amém, irmãos? Descansa dessa aflição que a sombra da morte por vezes causa. Por quê? Porque Ele está contigo, a sua vara e o seu cajado te protegem. Você não está à deriva, nem está sozinho. O Senhor é o teu protetor, é aquele que te cerca e te protege. Aleluia. Descansa dessa falta dos céus, desse sentimento de que aqui não é o teu lugar, porque um dia você voltará para o lar com Cristo Jesus. Eu queria, procura para mim a canção, o título dela é Exilado, é da harpa cristã. Eu queria louvar ao Senhor com aqueles que conhecem esta canção.
Vamos adorar ao Senhor com esta canção? Exilados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha separado, está aqui, Jesus. Da linda pátria estou, da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Fique de pé comigo. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou, porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Qual filho de seu lar? Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel a sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vida aguardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Aleluia. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Pai celestial, Deus querido, essa noite, Senhor, nós nos levantamos para te louvar e te exaltar, porque sabemos, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos amou tão profundamente, que enviou Jesus, teu Filho amado, para nos salvar. Não para apenas, ó Deus, nos dar, Senhor, uma vida abençoada nesta terra, não apenas, Senhor, ó Deus, para dar-nos o teu refrigério, não apenas, Senhor, ó Deus, para aliviar os nossos fardos pesados, mas, Senhor, para nos dar vida e vida eterna. Quando tu estivestes, quando o Senhor esteve aqui, Senhor, em forma humana, o Senhor falou para os seus:
eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Oh, aleluia. Não deixe a gente esquecer disso, meu Deus. Não deixe nós perdermos nossa vida preocupados, Senhor, ó Deus, com as coisas terrenas. Não permita, Senhor, ó Deus, que nós fiquemos tão acomodados, tão conformados com este mundo, tão acostumados com a violência desta terra, que deixemos de ansiar pela paz celestial. Não permita, Senhor, ó Deus, que venhamos a ter medo da morte, porque, Senhor, aquele que crê em Ti, Senhor, mesmo que morra, Senhor, aleluia, de uma forma gloriosa e eterna, viverá, Senhor, uma vida abundante, uma vida, Senhor, ó Deus, em comunhão contigo, uma vida que vale a pena ser vivida. Oh Deus querido, meu Deus, guarda o nosso coração, Pai, guarda a nossa vida em Ti, e lembra-nos sempre, Espírito Santo, que esta não é a nossa pátria. Por mais que amemos o nosso país, Senhor, oh Deus, se nós te clamamos nessa noite, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa nação, Senhor. Livra, Senhor, ó Deus, dessas potestades do inferno que militam contra a nossa nação. Salva nossas crianças, salva os nossos jovens, salva, Senhor, os nossos familiares. Oh Deus querido, salva a nossa nação. Por mais que amemos, Senhor, ó Deus, o nosso país, nós, ó Deus, sabemos e cremos, como a Tua palavra é a verdade, que esta pátria, Senhor, é só uma passagem. Nosso lugar é contigo, Senhor, é na eternidade contigo, é vivendo contigo. Por isso, Senhor, que cada dia que vivermos aqui, seja também te buscando em oração, te louvando, te adorando. Senhor, que a nossa vida nessa terra seja um ensaio para os céus, meu Deus, seja uma preparação para o encontro contigo. Ah, Deus querido, não nos deixa nos acomodar com a maldade desse mundo, com a perversidade, com a imoralidade, com a infidelidade. Não nos deixa, Pai. Segura em nossas mãos, Espírito Santo. Opera em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Transforma o nosso caráter, ó Deus, porque nós queremos entrar, meu Pai. Nós queremos entrar, Senhor, nas mansões celestiais. Nós queremos ouvir a Tua voz, chamar pelo nosso nome e dizer para nós, Senhor, ó Deus, sejam bem-vindos, meus filhos. Meu Deus, é tudo que eu preciso ouvir na minha vida, é tudo que nós precisamos ouvir, meu Pai. É a Tua voz, Senhor, ó Deus, no grande dia da Tua volta, dizendo: filho, filha, sejam bem-vindos ao lar celestial. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe cair, Senhor, em tentação. Não nos deixe, Senhor, nos apartar de Ti. Não nos deixes amarmos mais, Senhor, esta terra do que os céus. Não permita, Espírito Santo, grava no nosso coração, oh Pai, esse chamado a estar na Tua casa eternamente. E, Senhor, nos dias que vivermos aqui nesta terra, que possamos voltar, Senhor, ó Deus, à Tua casa, à igreja, ao lugar da adoração, todos os dias, todos os cultos, que possamos valorizar isso. Esse é o momento, Senhor, ó Deus, que nós nos preparamos, Senhor, para a eternidade contigo. É o momento em que ouvimos a Tua voz, e que o nosso coração, Senhor, ó Deus, se alegra na Tua presença de uma forma especial. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu te peço, grava no nosso coração esta palavra, esse chamado. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, Espírito Santo,
para que nós possamos viver com os olhos nos céus, com o coração em Ti, remindo o tempo, nos preparando para voltarmos ao lar. Senhor, se temos terminado este culto, eu quero Te glorificar e Te bendizer com os meus irmãos, te pedir que o Senhor abençoe de forma especial esses queridos que nos visitam nesta noite, que eles possam, Senhor, ó Deus, sair daqui, Senhor, recebendo em suas vidas, Senhor, e levando em seus corações a Tua palavra, a Tua presença, a Tua graça. Faz assim também, Senhor, com todo o Teu povo, inclusive com aqueles que estão participando de casa. Clamo, Senhor, a Ti pela vida, Senhor, da Camila. Alcança a Camila, Jesus, filha do Carlos, da Marina. Alcança a Camila nessa noite, Jesus. Repreende, Jesus, esta depressão, repreende este isolamento, porque o Senhor salvou Camila, para que ela possa, Senhor, viver em novidades de vida, em liberdade, em comunhão contigo. Camila teve más notícias, Senhor, de miomas que colocam em risco, Senhor, o seu sonho de ter filhos. Nós clamamos a Ti, mais uma vez, Senhor, ser gracioso com Camila, estende Tua mão sobre ela, Senhor, derrama sobre ela da Tua graça, do óleo da Tua unção, e cura, Senhor, mas que esta cura seja ainda mais profunda, que Camila possa, Senhor, ó Deus, vencer essas barreiras e voltar, Senhor, à Tua casa, presencialmente, em nome de Jesus. Camila, se você estiver me ouvindo, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que essas cadeias caiam em nome de Jesus, que aquilo que te prende no teu quarto, que aquilo que te prende dentro de tua casa, seja quebrado agora em nome de Jesus, e que você possa sair e vir à casa do Senhor, adorá-lo, bendizê-lo e glorificá-lo, e viver a vida abundante que o Senhor conquistou para você, em nome de Jesus. Agora, Pai Celestial, leva-nos em paz, guardados pelas Tuas fortes mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje, amanhã e eternamente, amém. Ao Senhor a glória. Oh Deus de maravilha, nós estamos caminhando para o lar, Senhor, aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Tem um sorteio, irmãos. O sorteio desta noite é de um botijão de gás. São irmãos que estão doando coisas para que nós possamos arrecadar recursos para a construção da igreja. Número 10, número 10, Carlos, ganhou o botijão de gás. Aí, Carlos, Deus abençoe a igreja. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Boa semana.